turma? Então, gente, agora a gente vai começar a correção de exercícios, tá bom? Esses exercícios aqui, eles estavam no plural e vocês tinham desde segunda-feira passada até hoje para resolver, tá bom? Então, caso você não tenha conseguido ou tenha tido alguma dúvida, você pode estar fazendo a correção com a gente. Então, vamos lá. O primeiro exercício que tinha para você resolver é a número 1, da página 405. E ela fala o seguinte: calcule a área das figuras a seguir. Letra A. Na letra A, você tem um quadrado e a medida dos lados desse quadrado é de 8 centímetros. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é como calcular a área de um quadrado. Bom, nós aprendemos nas aulas anteriores que a área de um quadrado, para você encontrar a medida, basta você elevar o lado ao quadrado. Bom, e qual é o lado? 8, então eu vou levar o 8 ao quadrado. Quando você for resolver 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. Então, você resolve 8 vezes 8, 64. Lembrando que a unidade de medida sempre tem que ser colocada. Como você pode ver aqui? Como você pode ver bem aqui, esse 8 centímetros aqui, ó, é a medida do lado. Esse 8 centímetros é a medida do outro lado. Então, a unidade de medida é em centímetros. Então, quando você terminar de resolver, o resultado tem que ter a unidade de medida de centímetros ao quadrado. A letra B diz assim, galerinha. Nós temos um retângulo, certo? Galerinha, o que a gente tem que saber aqui no retângulo? Para calcular a área do retângulo, nós precisamos identificar quem é a base e quem é a altura. Então, aqui a base é 12 decímetros. A altura é 5 decímetros, certo? Bom, depois que eu faço isso, o que eu preciso saber? Que o cálculo da área de um retângulo é base vezes altura, certo? Então, vamos colocar essa multiplicação. Então, base vezes altura seria o mesmo que 12 vezes 5. E quanto que é 12 vezes 5, galerinha? 60. 60. Então, quer dizer que a área desse retângulo é 60 decímetros ao quadrado. Então, eu tenho aqui a letra E. Bom, na letra E, ele quer saber a área dessa figura roxa. Só que essa figura roxa, ela está sem um pedaço de dentro. Foi desenhado um retângulo dentro dessa figura roxa, em que foi retirado um pedaço dessa figura roxa. E agora, como calcular a área da figura roxa? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, galerinha, é calcular a área total. Ou seja, desse retângulo antes de ter outro retângulo dentro dele. Então, calculando a área total, eu vou ter o quê? Como é um retângulo, o cálculo da área é base vezes altura. Quem é a base? 17 vezes 12, que é a altura. Ou seja, 204 centímetros ao quadrado. Só que aí foi desenhado dentro dele um outro retângulo. Então, eu preciso calcular a área desse outro retângulo. Então, a área branca. Então, calculando. Base vezes altura, que vai ser igual a 10 vezes 6, que é igual a 60 centímetros ao quadrado. Mas e agora, Josiele, como encontrar a área dessa figura lilás? Bom, galerinha, essa figura lilás, para eu saber a área dela, eu tenho que tirar a área da figura branca. Então, eu pego a área total e subtraio a área e tiro dela a área da figura branca. Ou seja, a área lilás é o que restou. O que restou? 144 centímetros ao quadrado. Então, a área dessa parte que está em volta do retângulo branco é de 144 centímetros ao quadrado. Então, galerinha, aqui a gente vai resolver a letra F.
Na letra F, eu recebi algumas mensagens, que foi um exercício que algumas pessoas ficaram com dúvidas, tá bom? Então, eu vou ajudar vocês aqui na letra F. Bom, galerinha, na letra F, eu tenho uma composição de quadrados, né? Então, se você observar, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e outro no meio, certo? Outro quadrado no meio. Então, o que você tem que pensar? Ele quer a área da figura toda, mas esse não é uma figura que nós sabemos calcular a área, mas nós sabemos calcular a área do quadrado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber que a figura laranja ela é composta por 5 quadrados congruentes. O que significa isso? 5 quadrados de mesma medida. Então, a primeira coisa que você vai fazer, galerinha, é calcular a área de um quadrado. Então, ó, como que eu vou calcular a área do quadrado? Eu sei que esse quadrado tem lado igual a 3 centímetros. Então, eu vou fazer 3 ao quadrado. E quanto que é 3 ao quadrado? 9, certo? Bom, mas e agora, Josiele? Ele não quer saber a medida de um quadrado, ele quer saber a medida da figura toda. Galerinha, pensa comigo. Se essa figura é composta por 5 quadrados iguais, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 9 e multiplicar por 5, porque aí eu vou encontrar a área total da figura. 5 vezes 9, 45. Então, quer dizer que essa figura tem 45 centímetros ao quadrado. Galerinha, a outra atividade que eu havia passado para vocês é a número 3. E a número 3 nos diz o seguinte. Identifique os pares de figuras equivalentes representadas abaixo, sendo que A e F são quadrados, B e D são retângulos, C e E são paralelogramos. Então é o seguinte, galerinha, quando ele fala de figuras equivalentes, são figuras que têm a mesma área. Bom, mas para eu afirmar que duas figuras têm a mesma área, eu preciso calcular a área de cada uma delas, ok? Então vamos lá, galerinha, calculando a área da figura A. A figura A, ela é um quadrado, então para calcular a área dela, eu faço lado ao quadrado. Então, fazendo 15 ao quadrado, eu tenho que a área desse quadrado é de 225 centímetros. A gente vai calcular a área da figura B. Quem é a figura B? A figura B é um retângulo. Se ele é um retângulo, o cálculo da área dele é base vezes altura. Então, a base é 25 e a altura é 4. Multiplicando 25 por 4, eu tenho 100 centímetros ao quadrado. Bom, a área da figura C. A figura C é um retângulo. Deixa eu confirmar se é um retângulo ou um paralelogramo. Perdão. A letra C é um paralelogramo, tá? Então, a gente vai calcular a área da figura C, que é um paralelogramo. Bom, para calcular a área de um paralelogramo, eu multiplico base vezes altura. Multiplicando, eu tenho que 12,5 vezes 10, que é igual a 125 centímetros ao quadrado. Agora, vamos calcular da figura D. Base vezes altura, ou seja, 25 vezes 5, que é igual a 125 centímetros ao quadrado. Na figura E, eu tenho mesma coisa, base vezes altura, que é igual a 25 vezes 9. Isso vai ser igual a 225 centímetros ao quadrado. E a última figura, que é a figura F, eu tenho que a área desse quadrado vai ser igual a lado ao quadrado, ou seja, 10 elevado ao quadrado, que é igual a 100 centímetros ao quadrado. Bom, mas a gente ainda tem que responder a questão. Qual é a conclusão da questão? Ele quer saber quais são as figuras equivalentes. Então, as figuras equivalentes são as figuras A e E, porque as duas têm 225 centímetros ao quadrado de área. As outras duas figuras equivalentes são as figuras B e F, porque elas têm 100 centímetros ao quadrado de área. E o terceiro par de figuras iguais são as figuras C e D,
figuras equivalentes. Por quê? Porque as duas têm 125 centímetros ao quadrado de área. Exercício aqui. Número 5 fala assim: qual é a área de um quadrado com 72 centímetros de perímetro? Primeira coisa, a gente tem que relembrar o que é esse perímetro aqui. O perímetro é a medida dos contornos, a soma de todos os lados de um polígono, certo? Então, pensa comigo. Se um quadrado tem 4 lados e os 4 lados têm medidas iguais, como que eu vou saber qual é a medida de cada uma delas, sabendo que o total é 72 centímetros? Bom, vamos dividir 72 por 4. Então, 72 dividido por 4, 18 centímetros. Então, quer dizer que cada lado desse quadrado tem 18 centímetros. Bom, mas e aí, Josiele, como que eu vou calcular a área desse quadrado? Se o quadrado tem lado igual a 18 centímetros, então a gente vai fazer lado ao quadrado. Lado ao quadrado eu tenho o quê? 18 elevado ao quadrado, que é igual a 324. Beleza, galerinha? Então, gente, a gente fez a correção dos exercícios aqui hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos falar sobre a área do triângulo. Nós aprendemos na semana passada sobre a área do quadrado, a área do retângulo e a área do paralelogramo. Nessa semana, a gente vai trabalhar áreas de outras 3 figuras. E a gente vai começar hoje pela área do triângulo, tá bom? Bom, primeira coisa que nós temos que saber, que o triângulo ele é um polígono. E ele é um polígono que possui quantos lados? 3 lados. O que mais que o triângulo possui? O triângulo ele também possui 3 ângulos internos e infinitos ângulos externos, porque para cada ângulo interno aqui, ó, para cada ângulo interno eu posso ter esse externo ou posso ter esse para cá, vai depender do posicionamento do segmento de reta para encontrar esse ângulo externo, ok? Bom, o que mais a gente tem que saber? Que eles são figuras geométricas. São figuras geométricas formadas por segmentos de retas. Beleza, galerinha? Bom, lembrando aqui com vocês que os ângulos internos ficam do lado de dentro, os ângulos externos ficam do lado de fora. O que mais que o triângulo tem? Ele tem vértice. Bom, e nós precisamos relembrar como representar cada uma dessas coisas. Como representar o lado, como representar o vértice, como representar o ângulo interno e como representar o ângulo externo, ok? Bom, o que mais a gente precisa saber sobre os triângulos? Que, de acordo com os seus lados, nós temos 3 classificações de triângulos. São os triângulos equiláteros, os triângulos isósceles e os triângulos escalenos. Galerinha, o triângulo equilátero, ele tem a medida dos seus 3 lados iguais. O triângulo isósceles, ele tem a medida de 2 lados iguais e o terceiro lado será diferente. Já o triângulo escaleno, ele tem as 3 medidas diferentes. Então, retomando, o equilátero, as 3 medidas são iguais. O isósceles, 2 medidas são iguais. O escaleno, nenhuma medida é igual à outra, ok? Bom, mas os triângulos, eles não são classificados só de acordo com os seus lados. Eles são classificados também de acordo com os seus ângulos, ok? Bom, de acordo com o ângulo, o triângulo ele tem 3 classificações. A primeira classificação é de um triângulo retângulo. Quando que eu vou ter um triângulo retângulo? Quando pelo menos um de seus ângulos internos tem a medida de 90 graus. Quando que eu vou ter um triângulo acutângulo? Quando as 3 medidas aqui, ó, dos seus ângulos internos será menor que 90 graus. Quando que eu vou ter um triângulo obtusângulo? Quando pelo menos a medida de um dos seus ângulos for obtuso. Ok, galerinha?
Continuando aqui então, galerinha. Então, a gente vai aprender hoje a calcular a área de um triângulo. Primeira coisa, galerinha, eu tenho que observar que, para calcular a área de um triângulo, vamos observar o que acontece com a junção de dois triângulos. Então, veja bem, eu tenho aqui esse triângulo amarelo, certo? Eu vou e emendo outro triângulo nele, outro triângulo congruente a ele. O que significa um triângulo congruente a ele? Um triângulo igualzinho, que tem as mesmas medidas. Quando eu faço essa junção, que figura geométrica eu obtenho aqui? Eu obtenho um paralelogramo. Opa, mas espera aí, como que calculava a área do paralelogramo? Para calcular a área do paralelogramo, a gente fazia base vezes altura, certo? Então, peraí, se eu encaixo dois triângulos e formam um paralelogramo, como que eu vou calcular a área desse triângulo? É o seguinte, galerinha. A área desse triângulo vai ser calculada da mesma forma que o paralelogramo, só que nós vamos dividir por 2, porque eu preciso de dois triângulos para formar um paralelogramo, ok? Bom, o que mais a gente tem que saber sobre o triângulo? Que para calcular a gente usa a altura. E a altura, ela pode ter posicionamentos diferentes. Tudo vai depender da base. Se ele estiver usando essa base 1, a altura tem que estar saindo dessa base 1. Se ele usar a base 2, a altura tem que estar inclinada, mas saindo da base 2. Se ele usar a base 3, a altura tem que estar saindo dessa base 3, tá bom? Mas o exercício sempre vai te dar essa figura de modo organizado, tá? A altura ele sempre vai dar pontilhado, tudo organizadinho. Bom, o que mais a gente tem que saber? Que tem alguns tipos de triângulos que as alturas vão ser projetadas para fora da figura, tá bom? Então vai ter como se fosse uma figura assim, ó, imaginária. Ela vai aumentar a figura, ok? O que está falando aqui, ó? Nos triângulos obtusangos, aquele com um ângulo maior que 90 graus, duas de suas alturas estão localizadas na parte externa do triângulo. Então, se acontecer de você ter um triângulo e observar que há uma projeção para fora da figura, não tem problema, porque ele está projetando a altura dessa figura. Não interfere, o resultado vai ser o mesmo, ok? Beleza. O que mais que ele fala? Que nos triângulos de 90 graus, sobre a altura com relação ao triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? A altura desse triângulo, ela sempre vai estar projetada aqui, ó, na lateral, tá bom? Ela não vai ter uma projeção dentro do triângulo. Então, o que ele fala aqui, ó? Que nos triângulos retângulos há dois lados perpendiculares. Por isso, esses lados podem ser considerados a base e a altura do triângulo. O que são os lados perpendiculares? Eles se encontram aqui, ó. Eles se encontram no ângulo de 90 graus. Bom, chegamos finalmente em como calcular a área do triângulo. Então, galerinha, para calcular essa área do triângulo, para calcular esta área do triângulo, nós temos que saber que a área do triângulo vai ser sempre a metade da área de um paralelogramo. E se eu calcular a área do paralelogramo por base vezes altura, para calcular a área do triângulo, basta eu fazer base vezes altura e dividir por 2, porque é sempre a metade. Bom, como calcular então, Josiele? Tenho aqui esse triângulo, em que a altura dele é essa linha marrom aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quem é a base e quem é a altura. A base é essa linha azul, de 15 metros, e a altura é essa linha marrom de 20 metros, ok? Então, base 15 metros, altura 20 metros. Então, para calcular essa área, nós vamos fazer 15 vezes 20, e o resultado dessa multiplicação nós vamos dividir por 2. Então, eu tenho lá
que a área é igual a 300 dividido por 2. Faz a divisão. Então, 300 dividido por 2, 150. Então, quer dizer que a área desse triângulo é de 150 metros ao quadrado. Beleza. Galerinha, então eu coloquei aqui o primeiro exercício para vocês fazerem sozinho. E diz assim, calcule a área do triângulo. Então, para calcular a área do triângulo, a primeira coisa, você precisa identificar a medida da base e a medida da altura. Então, façam aí para mim esse exercício. Então, beleza, galerinha. Para quem está chegando aí agora, nós vamos falar sobre a área do losango e do trapézio. Bom, primeira coisa, antes de nós falarmos sobre a área deles, nós precisamos saber quais polígonos são eles, ou seja, qual figura geométrica eles são. Bom, então vamos começar. O losango, ele é um quadrilátero. O que é um quadrilátero? É uma figura geométrica que possui 4 lados. E aí ele diz mais sobre esses 4 lados do losango. Esses 4 lados, eles são congruentes. O que significa dizer que 4 lados são congruentes? Significa que as 4 medidas dele tem o mesmo valor. Então, ele tem as 4 medidas iguais. Bom, tá aqui um losango. Se você virar ele vai ficar parecido com uma pipa, né? Então, assim, para vocês fixarem o losango, vamos lembrar de uma pipa. Quando ele girar, lembra uma pipa. O que mais nós temos que saber sobre o losango? Gente, isso aqui é muito importante, porque para calcular a área dele, nós vamos usar. O losango, ele possui 2 diagonais. Então, o que são as diagonais? Ó, o segmento de reta de um vértice ao outro, ok? Então, ele tem essas 2 diagonais. Em que nós vamos chamar essas diagonais de diagonal maior, que é essa, e diagonal menor, que é a que está na vertical. Então, essa daqui é a maior, essa daqui é a menor. Então, é muito importante vocês saberem identificar as diagonais em um losango. Mas lembrando que todo losango tem apenas 2 diagonais. Então, fica mais fácil ainda de nós sabermos identificar. Porque sempre vai ser uma com medida maior e uma com medida menor. Bom, para calcular a área, nós vamos ter que usar essas diagonais. Então, como que calcula a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, eu chamo de Dzão ou D maiúsculo a diagonal de maior medida e de Dzinho ou D minúsculo a diagonal de menor medida. Então, isso é importantíssimo para calcular a área do losango. Então, peraí, Josiele, me esclareça. Eu identifico a diagonal maior, identifico a diagonal menor, multiplico elas e divido por 2? Sim, galerinha. Nós fazemos isso para calcular a área do losango. Então, galerinha, vamos ver aqui um exemplo de como calcular a área desse losango. Bom, tem aqui esse losango lilás, certo? Em que a diagonal maior tem 14 centímetros e a diagonal menor tem 6 centímetros, certo? Bom, o que eu sei? Que para calcular a área do losango, eu tenho que fazer diagonal maior vezes diagonal menor e o resultado dividir por 2, certo? Então, vamos fazer isso. 14 vezes 6 dividido por 2. Resolvemos a multiplicação primeiro. 14 vezes 6, 84. 84 dividido por 2, 42. Como nós estamos falando de área, a unidade de medida sempre será ao quadrado. Beleza, galerinha? Então, beleza. Nós vamos falar aqui agora sobre as propriedades do losango. Então, vamos lá. Primeira propriedade do losango. Os ângulos opostos de um losango são congruentes. Primeira coisa, o que são ângulos opostos? Um que está à direita e o outro que está à esquerda. Outro oposto, que
que está em cima está oposto do que está embaixo. O que significa dizer que esses ângulos opostos são congruentes? Significa dizer que esses ângulos possuem a mesma medida. Então, quer dizer que a medida do ângulo ABC, que é esse ângulo aqui, é igual à medida do ângulo ABC, que é esse ângulo aqui. Então, quer dizer que o ângulo da direita é congruente ao ângulo da esquerda. Outro par de ângulos congruentes. O ângulo DAB, que é esse ângulo superior aqui, e o ângulo DCB, que é esse ângulo aqui de baixo. Ok? Então a primeira propriedade do losango é que em todo losango, os seus lados opostos são congruentes. Segunda propriedade. As diagonais do losango estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losango e intersectam-se em seus pontos médios. Bom, isso aconteceu lá se eu não me engano, lá no paralelogramo, certo? Que a diagonal coincidiu com a bissetriz. Vamos relembrar aqui o que é bissetriz. Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio, ok? Então, quer dizer que quando eu traçar essa diagonal, ela vai dividir o ângulo ao meio. Por isso que ela vai coincidir com a bissetriz. Então, veja bem. Eu tenho aqui esse ângulo D aqui, esse ângulo ABC. Quando eu tracei a diagonal, esse ângulo foi dividido ao meio, ok? Quando eu tracei a diagonal aqui, o ângulo B foi dividido ao meio, o ângulo A foi dividido ao meio e o ângulo C também foi dividido ao meio. E eles se encontraram aqui, no meio da figura, que nós chamamos de ponto médio. O que se intersectam no ponto médio? Quer dizer que eles se cruzam aqui, eles se encontram no mesmo ponto. Ok, galerinha? Agora, nós vamos falar sobre a área de um trapézio. Primeira coisa, o que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero que apresenta dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Bom, Josiane, o que significa lados paralelos e lados não paralelos? Lados paralelos é porque eles têm o mesmo sentido, certo? E estão lado a lado. Então, quer dizer que esse lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Mas por que esses outros dois lados não são paralelos? Por que o lado direito não é paralelo ao lado esquerdo? Porque eles estão em sentidos diferentes. O lado da direita está indo para a esquerda. O lado da esquerda está indo para a direita. Então, em algum momento, eles vão se cruzar. Ou seja, eles não serão paralelos, eles serão concorrentes, ok? Serão retas concorrentes. Então, por isso que ele afirma que todo trapézio tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Bom, Josiele, mas como que a gente vai calcular a área desse trapézio? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber identificar em um trapézio é a base maior, a base menor e a altura. Josiele, mas base em cima? Sim, porque você pode virar a figura. Se você virar essa figura, o que está em cima vai para baixo, logo vai ser base também, ok? Bom, se eu tenho que identificar a base maior, tenho que identificar a base menor e a altura, quer dizer que eu vou usar essas três coisas para calcular a área do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser calculada da seguinte forma. Você vai somar a medida da base maior com a base menor. O resultado dessa adição, você vai multiplicar pela altura. E o resultado, você vai dividir por 2. Então, repetindo. Eu vou lá, a primeira coisa na figura, eu vou identificar a medida da base maior, a medida da base menor e a medida da altura. Feito isso, eu vou somar a medida das duas bases e depois multiplicar o resultado pela altura e depois dividido por 2. Então, eu coloquei aqui a formulazinha, A área é igual a base maior, por isso que está esse B maiúsculo, mais base menor, por isso que eu coloquei esse B minúsculo,
vezes a altura, que a gente está usando desde o início do módulo anterior, que a altura é representada pela letra H, para não confundir com a de área. E o resultado nós vamos dividir por 2, certo? Então, aqui, eu quero falar sobre duas observações sobre o trapézio. Qual é a primeira observação? Que as bases de um trapézio são sempre os lados paralelos. Opa, peraí, o que nós acabamos de ver aqui? Ó? Que tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Então, quer dizer que os 2 lados que são paralelos são sempre as bases. Então, observa aqui na figura, ó. O lado AB é paralelo ao lado DC. Ou seja, a base menor é paralela à base maior. Beleza, turma? Vamos aqui para a segunda observação. Para a segunda observação do trapézio. A segunda observação é assim. A medida da altura de um trapézio corresponde à distância entre as bases. Então, quer dizer, ó, que a distância que há entre uma base e a outra, nós chamamos de altura. Eu coloquei aqui 3 figuras mostrando os exemplos que pode acontecer de altura, ok? Bom, a altura também pode ser projetada aqui dentro. Então, ela pode ser projetada do lado de fora, que não está errado, está certo. Ela pode ser projetada do lado de dentro, ok? Ou ela pode ser projetada em um dos lados do trapézio, ok? Porque ele é perpendicular à base maior. Também é perpendicular à base menor. Então, se você observar, são esses 3 tipos de altura aqui que nós vamos encontrar em um trapézio. Então, eu vou olhar para o trapézio e tenho que identificar a altura dele. Quem é a base maior, quem é a base menor. Altura, base maior, base menor. Altura, base maior e base menor. Então, galerinha. Então, aqui agora, eu vou dar um exemplo para vocês de como calcular a área desse trapézio. Bom, a primeira coisa, a gente vai identificar a base maior, a base menor e a altura. Então, a base maior, 10 centímetros. A base menor, 4 centímetros. E a altura, né, que é a distância entre essa base maior e a base menor, 6 centímetros, certo? Bom, como que a gente vai calcular a área desse trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Você coloca esses valores na formulazinha. Viu que está entre parênteses? É porque é para resolver primeiro a adição. Então, resolvendo 10 mais 4, 14. 14 vezes 6, 84. 84 dividido por 2, 42 centímetros. Então, cuidado aqui, tá, galerinha? Sempre a adição tem que ser resolvida primeiro. Porque se você resolver a multiplicação primeiro, não vai ter o mesmo resultado, ok? Então, eu vou colocar aqui um exercício agora para a gente fazer junto. Esse exercício está na página do seu livro 419 e ele é o exercício 1. Ele fala assim: sabendo que a área destacada em laranja é de 10 metros ao quadrado, calcule a área total desta figura. Bom, eu vou explicar para vocês e vou dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos enquanto eu faço chamada. A primeira coisa que você tem que pensar, galerinha, que esta figura é uma composição de 2 figuras geométricas. De quais figuras geométricas? Que figura é essa?